E aí, gente boa, tudo bem? Eu quero estar falando sobre sabedoria espiritual para todas as situações da nossa vida. E para isso, eu vou trazer como base aqui o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Eu vou falar especificamente sobre 4 versículos, mas depois eu quero encorajar para que você leia todo o capítulo 16. Mas o contexto aqui era o quê? Paulo, Silas e Timóteo foram enviados pelo Espírito Santo para a cidade de Filipos, na região da Macedônia, porque Paulo recebeu uma visão da parte de Deus de que eles precisavam ir para lá. E Paulo decidiu e foi. Chegando lá, Deus já começou a manifestar o seu poder, vidas começaram a ser salvas, e de repente apareceu uma jovem possessa por um espírito maligno que apontava para aqueles homens e falava: estes são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia diz no texto que aquilo demorou por alguns dias. E Paulo, já ali no versículo 18, que é a primeira fala que eu quero dizer aqui, e eu vou ler o versículo. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então a primeira ação de Paulo na direção daquela jovem que estava possuída por um espírito maligno de adivinhação. Então a segunda fala de Paulo está lá no versículo 25, que não é especificamente uma fala, mas diz lá que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Bom, como consequência de Paulo ter libertado aquela jovem daquele espírito maligno, Paulo e Silas foram presos, os homens que usavam aquela jovem para ganhar dinheiro através da adivinhação, pegaram eles, causaram um tumulto, enfim, foram presos. E aí Paulo e Silas, debaixo da sabedoria do alto, sabedoria espiritual, mesmo estando presos lá no cárcere interior, presos com troncos, com cadeias, com correntes, eles começaram a cantar louvores a Deus e orar. Resultado, consequência, veio o poder de Deus, se manifestou e abalou os alicerces da prisão, e ele e todos os demais presos foram soltos, abriram-se as cadeias de todos. Consequência disso, o carcereiro ficou apavorado e falou, viu aquela coisa, os presos todos soltos, e ele falou: vou tirar minha vida, e pegou a espada, e Paulo falou: não faz isso, nós estamos aqui. Aí vem a terceira fala de Paulo em resposta ao carcereiro, porque ele virou para Paulo e falou: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí no verso 31 Paulo falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E ele se rendeu a Jesus, levou eles para a casa deles, toda a família entregou a vida a Jesus, foram batizados nas águas, cuidaram das feridas de Paulo e Silas, porque eles foram açoitados. E aí aconteceu que os oficiais de justiça romanos da cidade de Filipos decidiram por soltar Paulo e Silas, porque viram que não foram acusados de nada, beleza. E aí informaram para o carcereiro, e o carcereiro falou para Paulo e Silas, e Paulo, debaixo de uma sabedoria de Deus, do alto, sabedoria espiritual, ele falou: não, nós somos cidadãos romanos, e o certo é que tenhamos que passar por um processo normal, um julgamento, para depois ser preso, mas não aconteceu nada disso. Então eles querem fazer tudo por debaixo dos panos? Não. Eles vão ter que vir e falar conosco publicamente. E aí os romanos, os oficiais de justiça, os pretores, a guarda, todo mundo tremeu na base, porque ficaram sabendo que eles eram romanos e eles contrariaram a lei romana. Ok, foram lá, soltaram, pediram desculpas publicamente, pediram para eles sair daquela cidade. A terceira fala de Paulo, eu citei aqui, é um versículo grande, e está lá o versículo 37, você pode ler depois. Versículos 18, 25, 31 e 37.
Então o que eu quero frisar aqui é a sabedoria espiritual para toda situação, para todas as situações, para todos os momentos da nossa vida. E não apenas nesses 4 versículos ou no capítulo 17, a gente vê Deus dando sabedoria do Espírito Santo para que Paulo ele fale, ele tenha uma atitude em toda e qualquer situação. Mas a gente vê por todo o Novo Testamento que fala sobre Paulo, o que ele escreve, a gente vê Paulo tomando atitudes, tendo palavras debaixo de muita sabedoria da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus deu isso para ele e ele pôde se portar da maneira correta, mesmo estando indignado, como foi o caso do versículo 18, ele indignado por aquilo que aquela jovem possessa de um espírito maligno estava fazendo. Então, não era questão de Paulo se entregar àquilo que ele estava sentindo, às suas emoções, não. As suas emoções, elas se submetiam, elas estavam submetidas ao seu espírito, que, no caso, era controlado e guiado pelo Espírito Santo. Isso que Deus ele quer para mim e para você. Para que nós, em qualquer situação, nós não deixemos nos levar pela nossa carne. E Jesus fala que é uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne é fraca, o Espírito está pronto. Olha, a carne não quer fazer a vontade de Deus, o Espírito quer. E para que o Espírito ele prevaleça sobre a carne, controle a carne, nós precisamos andar no Espírito. Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nossa, isso é tremendo. Então você pode se irar, mas a ira está submetida ao Espírito. Isso aconteceu com Jesus. Vai lá no Novo Testamento e olha, Jesus quando entrou no pátio do templo, viu aquele alvoroço, cambistas, corrupção clara, e ele pegou um chicote e começou a bater em tudo, não nas pessoas, nas coisas. Levantou, virou mesas, e os discípulos, os apóstolos olharam e se lembraram da palavra: o zelo da minha casa os devorará. Então Jesus ele não estava debaixo de ódio, ele estava irado, mas sendo direcionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Agora, se fosse debaixo de raiva, de ódio, na carne, ele se viraria contra as pessoas. Não, ele se virou contra a situação que feria o templo e a presença de Deus. Então eu quero te estimular, busque ao Senhor, se volte para a oração, se volte para a palavra, busque ser cheio do Espírito Santo. Isso é para mim também. Busque, Carlos, ser cheio do Espírito Santo, para que em toda e qualquer situação, eu e você não estejamos nos movendo pela nossa carnalidade, pelas nossas emoções, mas estejamos nos movendo sim pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ver Deus operando, como aconteceu nessas situações aqui, vidas se rendendo a Jesus. Nós vamos ver o poder de Deus fluindo gloriosamente na nossa vida e através da nossa vida para outras pessoas. Ainda que sejamos assertivos, duros até com alguém, vai ser na direção e no poder do Espírito Santo. E nós vamos ver o resultado poderoso e glorioso nas vidas das pessoas. Oração, palavra, se renda a Deus, entregue-se a Ele, submeta-se ao Espírito Santo e Ele vai nos usar poderosamente para a glória de Deus Pai. Amém? Se você curtiu essa mensagem, eu te peço, dê o seu like aí no vídeo, compartilha, se inscreva no canal, se inscreva nas minhas redes sociais, que está tudo na descrição aí do vídeo ou na bio da minha conta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.